Fala, meus queridos do ensino médio, beleza? Tranquilaço aí na casa de vocês? Todo mundo confortável, todo mundo zerado de tédio, com energia à vontade, né? Só que não, né? Tá todo mundo meio que naquela do tipo, cadê minha vida, né? Saudades da minha vida como ela era. Queridinhos, parece que não, mas sim, nós estamos chegando na reta final já do nosso segundo bimestre. Acredite, o ano mal começou para nós e de repente já passamos mais da metade dele. Infelizmente, perdemos aí praticamente metade do nosso ano ou o nosso semestre praticamente todo com esse cenário que o mundo nos impôs, que um vírus maldito nos colocou. Fica aí aquela demonstração de afeto e saudade dos senhores, menos do Lutemberg. Meu Deus, não tô com saudade de você, Lutemberg. Beleza? Não, brincadeira. Beijinho para o senhor. Vamos trocar uma ideia hoje, continuando o nosso assunto, tá? Vamos recapitular aqui o que nós estávamos vendo. Até a aula retrasada, começamos a falar sobre a saída do homem da Europa e a sua grande experiência em descobrir novas terras, novas rotas comerciais e uma nova forma de se lucrar e de se ganhar dinheiro no mundo do século XV e século XVI. Beleza? Aí na aula passada eu falei para vocês como eram os povos que moravam aqui na América, quando esses caras por um acaso nos acharam, né? Basicamente hoje nós vamos avançar, eu vou conversar com vocês um dos últimos conteúdos do nosso bimestre, falando sobre como foi o processo de colonização da nossa América. Eu dividiria a nossa América em três grandes partes, beleza? A América portuguesa, nozes, a América espanhola, quase todo o resto da América, e a América inglesa, beleza? Hoje nós vamos falar das duas. Nós vamos falar da expansão e da colonização, do processo de colonização na América inglesa e espanhola. Hoje eu não vou contar para você sobre o nosso processo de colonização. Isso é tema da próxima aula. Beleza? Vamos lá? Processo de colonização. Vamos pegar como anotação a partir desse tema. Vamos avançar. No PDA tem as tarefinhas de vocês. Segue lá, continue me mandando. Pessoal que tá me mandando, me ajuda aí, né, cara? Coloca, faz que nem eu, me ajuda aí, cara. Tipo o Marcos, né? Coloca a página de pé na vertical, bate uma foto legalzinha. Pô, tem coisa ali que eu não consigo ler. Fica inviável, né? Tem X que eu não consigo identificar. Tá tão fraco e tão borrado que eu não consigo ver qual opção você marcou. Muito me surpreende a falta de perguntas dos senhores, então vou acreditar que os senhores são muito fera, muito top e não estão com dúvidas, né? Eu tenho ali média de, por aula, uma pergunta, duas no máximo. Uma turma aí de quase 40, 39 alunos, né? Bora lá? Falar aí então no processo de colonização, beleza? Bom, né, você sabe que a América, ela foi descoberta pelos europeus, né? Após um acontecimento ali, um acontecimento grande, né, por sinal, diversos países da Europa, do velho continente, vão vir para cá, vão se dirigir para cá. Então vão sair do velho mundo para o novo mundo. E eu não estou falando da Avenida Brasília não, filhão, estou falando da América. Né? O continente americano ele vai ser colonizado principalmente por quem? Portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o processo de colonização vai acontecer de forma diferente entre cada um deles, tá? Cada um desses países que eu falei para vocês, cada um deles vão agir de forma distinta, de forma diferente, tá? Os países considerados latinos, ou seja, que foram colonizados por metrópoles europeias com língua de origem latina, eles vão ter uma colonização de exploração. Lembra que eu ensinei para vocês lá no 8º ano? Então, colônia de exploração, aquela colônia que fornecia riquezas naturais, madeira, pedra preciosa, entre outros, e vão cultivar produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha e etc.
o resultado desse tipo de colonização, de exploração, vai ser uma intensa usurpação, sei lá se essa palavra existe, né? Retirada de recursos, exploração de recursos dos países latino-americanos. E esses países vão herdar desse período um grande atraso socioeconômico que se reflete hoje, beleza? Já nos países da América inglesa ou anglo-saxônica, eles vão ter uma colonização de povoamento. Você lembra disso, cara? De novo, 8º ano, nós falamos sobre isso. Colônia de povoamento quer dizer que, basicamente, o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada somente à exploração de riquezas, com a finalidade de tirar daqui e levar para a Europa. Mas o interesse principal era abastecer os próprios habitantes que iriam morar aqui. Bom, em resumo, basicamente, as riquezas produzidas aqui permaneciam aqui. E óbvio que aí sim o lucro de tudo isso iria para as metrópoles. Países como Estados Unidos e Canadá vão se tornar grandes nações, inclusive como maior potência mundial, dentre inúmeros fatores, um deles é justamente pela forma de colonização. Diante dessas considerações que eu acabei de relembrar, diante desse remember aí que nós tivemos do 8º ano, fica claro que o fator determinante para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de algum país americano está ligado a quê? A fatores históricos. A forma como eles foram colonizados. A forma de ocupação é, sim, a raiz das condições atuais dos países da América. Simples assim. Vamos começar falando pela colonização espanhola, ou seja, uma colonização de exploramento, como diz o meu amigo aí, que não estava na escola, né? O Mateuzinho, básico. Colônias de exploração, tá bom? Vamos lá? Vamos começar falando então das colônias espanholas. A expansão lá na Europa do comércio a partir do século XV vai impedir com que várias nações europeias tivessem seus negócios funcionando e vai fazer com que alguns países europeus empreendessem então políticas que visassem ampliar o fluxo comercial, como forma de fortificar o estado econômico das nascentes monarquias nacionais. Nós estudamos isso acho que umas 3 aulas atrás, falamos do aparecimento das monarquias nacionais, né? Então, fortalecer economicamente essas monarquias era dar força para esses países que estavam nascendo. Nesse contexto, a Espanha vai alcançar um estrondoso passo ao anunciar a existência de um novo continente a oeste. Nesse momento, o Novo Mundo vai despertar a curiosidade e a ambição dos demais países europeus e de todos aqueles que vão concretizar a colonização dessas novas terras. Todo mundo cresceu o olho com a descoberta da Espanha. Então, ao chegarem aqui, os espanhóis vão se deparar com a existência de grandes civilizações que eram capazes de elaborar complexas instituições políticas e sociais. Você viu isso no vídeo passado, né? Muitas das cidades ou dos centros urbanos que eram criados aqui pelos chamados povos pré-colombianos superavam a sofisticação das modernas, desenvolvidas e civilizadas cidades europeias. Apesar da descoberta que a Espanha fez, a descoberta da Espanha, nós temos que salientar que a satisfação dos interesses econômicos mercantis era infinitamente maior do que qualquer valor cultural, do que essa troca de experiência. Então, assim, por mais prazeroso que tenha sido descobrir novas terras e novas civilizações, isso nada espantou ou marcou o colonizador europeu. O foco dele era, sim, econômico. Então, ok, muito legal, muito bonito, eu cheguei num novo lugar, mas eu preciso ganhar dinheiro. É mais ou menos por essa linha. Um dos mais debatidos processos de dominação da população nativa vai acontecer quando o conquistador espanhol Hernán Cortés vai liderar ações militares que vão colocar o Império Azteca no chão, quando vão subjugar o Império Azteca, que era controlado então por Montezuma. Em razão dessa
inegável inferioridade numérica que os espanhóis tinham, nós às vezes nos perguntamos sobre como foi possível, sobre como seria possível uma nação de um porte tão pequeno como a Espanha ser capaz de se impor, de dominar, de colocar seu interesse na mesa e mostrar quem manda contra uma população nativa gigantesca que era a população asteca. Para a gente tentar explicar essa questão, nós devemos avaliar uma série de fatores que fazem parte dessa terrível e violenta experiência que marca o nosso passado. Primeiramente, cabe aqui colocar a seguinte ideia: a superioridade bélica dos europeus. Eles já tinham armas de fogo, essas armas de fogo vão, além de ter o efeito prático, né, da morte, do disparo da arma de fogo, vai ter também a questão psicológica, vai deixar então os nativos atordoados, com a ideia de ter homens montados naquela aberração que para eles era o cavalo e que tinham equipamentos, lanças que cuspiam fogo, né? Isso era algo quase que místico, né? Ao mesmo tempo ali o próprio contato com os europeus vai abrir caminho também para uma outra arma que nós vemos em muitos livros isso ser jogado de lado, que são as armas químicas. Como assim arma química, professor? Está maluco? Não. As doenças, as epidemias que os europeus já haviam enfrentado e que organicamente o cidadão europeu, o indivíduo europeu tinha certa resistência ou até tratamento, chegou num continente, numa região, numa parte do mundo em que nunca tivera contato. Logo, nossa, epidemias vão matar populações nativas inteiras e em poucos dias. Doenças que aqui nunca haviam chegado, né? Bom, enquanto o confronto e a doença funcionava como importante arma, meio de dominação, nós devemos também dar uma importância a uma outra estratégia dos espanhóis. Em alguns casos, os espanhóis eles instigavam a briga, a rivalidade entre duas tribos locais. Então, além dos caras trazerem armas, cavalos e matar geral, trouxeram doenças e causavam treta entre eles, entre quem? Os nativos. Então, dessa forma tretuda, depois que os nativos se desgastavam em conflitos, a dominação dos espanhóis ficaria mais fácil. Os espanhóis iriam agir para controlar as tribos que estavam brigando entre si. Então, eu enfraqueço o meu inimigo para depois conquistá-lo. Depois da conquista, dessa fase de conquista, os colonizadores então vão tomar algumas providências para quê? Assegurar os novos territórios e, no menor espaço de tempo possível, viabilizar a exploração econômica de suas terras. Então repara que o processo de colonização começa dominando e depois tentando se organizar para quê? Para garantir esses territórios. E aí, por último, para começar a ganhar dinheiro de fato, né? Sumariamente, a extração de metais preciosos e o desenvolvimento de algumas atividades agroexportadoras vão dar assim um norte, vão mudar a cara da América colonizada. Então, uma América que tinha um perfil totalmente diferente, agora vai se ver praticando então atividade agroexportadora e exploração mineral. Para o cumprimento dessa tarefa gigantesca, além de contar com uma complexa rede administrativa, os espanhóis vão se aproveitar da mão de obra escrava dos indígenas, dos nativos que aqui viviam. Tudo isso vai durar até os séculos XVIII e XIX, que vai ser então o momento em que a Revolução Industrial vai bombar, o iluminismo vai ganhar forma, e aí a exploração colonial vai ser afetada com os processos de independência, etc., que vai pegar todo o continente americano, abrir caminho para o aparecimento de um novo conjunto de países e que vão dar também fim à colonização. Mas os problemas que estariam por vir mostraram que existia um caminho longo a se trilhar em busca de uma soberania, né? Repara que os caras vão começar a se tornar independentes do século XVIII para o século XIX. Eles foram descobertos entre os séculos XV e XVI. Logo, repara o tempo gigantesco em que eles foram explorados. Então, logo depois desse sangrento processo de dominação das populações nativas aqui da América, os espanhóis vão efetivar o projeto colonial deles na terra a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então, como é que eles fizeram? Para isso,
eles criaram um complexo gigantesco administrativo, responsável por quê? Por administrar os interesses da coroa espanhola aqui nas terras americanas. Todo esse esforço ocorreu em um curto espaço de tempo, tá? Isso porque a ganância dos espanhóis pelos metais preciosos era um gigante, tá? Os caras estavam sedentos por metais preciosos. As regiões exploradas vão ser divididas em 4 grandes vice-reinos. Anota aí: Rio da Prata, vice-reino Peru, vice-reino Nova Granada e vice-reino Nova Espanha. Então, além dessas grandes regiões, vão ocorrer também outras 4 capitanias: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas vai ter um corpo administrativo comandado por quem? Por um vice-rei, que respondia direto ao rei da Espanha e também ao capitão-geral, que vai ser escolhido por quem? Pelo próprio rei espanhol. No topo da administração havia um órgão, uma instituição dedicada somente às questões coloniais, chamada de Conselho Real e também de Conselho Supremo das Índias, tá? Todos os colonos que moravam aqui, que transitavam entre a colônia e a metrópole, que saíam daqui e iam para a Espanha e voltavam, né, deveriam prestar contas a um órgão chamado Casa de Contratação. Esse lugar ele vai recolher os impostos sobre tudo o que essa pessoa tinha produzido. Então essa pessoa, antes de desembarcar na Europa, ia direto para esse local prestar contas e pagar os impostos devidos. Além disso, um sistema de porto único também vai garantir um maior controle sobre os navios. Então só tinha um lugar para eles desembarcarem, para sair e chegar entre Espanha e América. Então você só podia desembarcar num único lugar, então não tinha como meio que fugir ou burlar o sistema de fiscalização. Os únicos portos comerciais se encontravam então em Veracruz, no México, Porto Belo, Panamá e Cartagena, na Colômbia. Todas as embarcações que saíam dessas regiões, regiões coloniais, só podiam desembarcar no porto de Cádiz, na região da Andaluzia, lá na Espanha. Então repara o controle da coroa espanhola diante de toda a movimentação econômica aqui da América. Responsáveis pelo cumprimento dos interesses da Espanha dentro da colônia, no ambiente colonial, tinha também os camaradas chamados de chapetones. Eles eram espanhóis que faziam parte da elite colonial espanhola. Logo em seguida, aos chapetones tinha então os crioulos com 2 L's, ok? Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis, mas que não nasceram lá na Europa, nasceram aqui na América. E esses crioulos então se dedicavam ao quê? À grande agricultura e ao comércio colonial. Esses caras se tornaram, grandes proprietários de terra. A esfera do poder político dos crioulos era limitada à atuação junto a quem? Às câmaras municipais. Então olha como a Espanha fez. Primeiro organizou como ir e vir. Depois organizou aqui pequenas cidades, pequenas vilas que vão se tornar cidades. Lá dentro colocaram as câmaras municipais e aí havia um grupo de pessoas que respondiam a eles, que eram então os crioulos. Quem cuidava dessas câmaras municipais? Era um outro grupo com um nome chamado de cabildos. Não é cabide, tá? É cabildos mesmo, beleza? No seu livro tem então a descrição desses 3 elementos de administração da América Espanhola, ok? Então depois dos crioulos e dos cabildos, na base da sociedade aqui da colônia espanhola, tinha quem? O resto. Os mestiços, os índios e os escravos, né? Basicamente os mestiços, o que eles faziam? Eles faziam atividades auxiliares na exploração da colônia ali e tal, e dependendo da sua condição social, vão exercer ali as mesmas tarefas que os índios e os escravos. Os escravos eram os escravos africanos, né? Era a minoria, e eles se concentravam nas regiões mais da América Central ali. A população indígena, por sua vez, ela foi responsável ali por
grande parte da mão de obra que era empregada aqui na América Espanhola. Muitos estudos meio que se divergem, não entendem sobre a relação de trabalho que havia ali entre o colonizador e o nativo. Alguns pesquisadores vão mostrar que a relação de trabalho aqui era escravista. Outros ali, para burlar a proibição que a igreja colocava a respeito da escravidão do índio, os espanhóis então vão adotar duas práticas, né, com nomes até diferentes. Então deixa eu falar eles aqui para você. Primeiro era mita e depois era encomienda. A mita, o que ela era? Era um trabalho compulsório, ou seja, você era obrigado, né, onde grupos de nativos eram utilizados para fazer o quê? Para fazer serviços à coroa, mas de modo temporário. Então era uma temporada de trabalho que você exercia de forma obrigatória para a coroa. Já a encomenda era o quê? Era uma espécie de troca, onde os índios recebiam a catequese e comida em troca da mão de obra. Tudo isso para burlar a ideia de escravidão que a igreja vinha proibindo contra os nativos. Acredite, a igreja proibia a escravidão contra nativos, indígenas no caso, mas não proibia contra o africano. Ok? No final do século XVIII, vai acontecer o quê? Depois de um longo processo de usurpação, de domínio e de escravidão. Então, depois de muito tempo, vai ocorrer a disseminação das ideias iluministas. No século XVIII, lá na Europa, começa a bombar as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, aquela coisa toda, e a coroa espanhola vai passar por uma crise, principalmente quando vai estourar as guerras napoleônicas, aquela coisa toda. Então vai ter aí um conjunto de fatores que nós vamos ver mais para frente que vão favorecer as independências aqui na América, principalmente da América Espanhola. E essas independências, então, vão quebrar todo esse sistema de administração colonial que se estabeleceu aqui na América Espanhola, beleza? A questão do pacto colonial, a questão da constante usurpação desses recursos, etc. Beleza? Vamos avançar, vamos sair da América Espanhola e vamos para a América do Norte, a colonização inglesa. Belezura? Como é que a Inglaterra, então, colonizou as terras aqui na América? A participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para as novas terras vai ser retardatária, ela vai começar mais tarde, né? Enquanto portugueses e espanhóis já dominavam a parada toda, os ingleses ainda não haviam começado a brincar, ok? Ela vai ocorrer então posteriormente às empreitadas que seriam realizadas por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha já começaram lá no século, desculpa, 15 e 16, e já haviam se lançado as expedições no Oceano Atlântico muito tempo antes. Apesar dessa diferença de tempo, a colonização inglesa na América do Norte ela foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra mesmo, lá na Europa, e das suas colônias aqui no norte do continente americano. Essas colônias inglesas aqui na América vão ficar conhecidas como as 13 colônias, beleza? A primeira tentativa da ocupação da América do Norte pelos ingleses vai ocorrer com um camarada chamado Walter Raleigh. Ele organizou algumas expedições, 3 expedições, à região da América do Norte no fim do século XVI. Raleigh não conseguiu o sucesso esperado com essas expedições. Isso porque havia constantes ataques dos povos nativos que moravam lá, né? Mas por volta do ano de 1607, ele conseguiu já criar uma colônia na América do Norte, a primeira. A colônia se chamava então Virgínia, nome dado então em homenagem à rainha Elizabeth I, que era solteira. Virgínia era o nome da Elizabeth antes de casar, beleza? A intensificação, então, desse processo colonizador ele vai se dar apenas na metade do final do século XVII. Isso vai acontecer porque várias situações políticas, econômicas das ilhas britânicas vão forçar esse processo de colonização.
Após a vitória sobre a famosa invencida, aquela chamada esquadra, né, um grupo de navios do rei espanhol, Felipe II, ele tinha uma esquadra de navios poderosíssima, conhecida como Invencível Armada. Os ingleses vão vencer essa esquadra em batalhas contra os espanhóis, e depois que vencerem, comerciantes ingleses junto com o governo inglês vão passar então a formar empresas de comércio marítimo tentando vir para cá. E vão se destacar algumas empresas, como a famosa Companhia das Índias Orientais, que vai intensificar os contatos com as terras americanas, né? Tudo isso vai ser um estímulo para a coroa inglesa, dado as ações então de pirataria nas águas ali do Oceano Atlântico, os famosos piratas do Caribe, né? Um grande impulso para tudo isso, a esse comércio, vai ser conseguido a partir da aprovação de uma lei, de um ato conhecido como os Atos de Navegação de 1651. O que foi essa lei, esse conjunto de regras? Então pensa, os ingleses estavam concorrendo com os espanhóis, tiveram que enfrentar a esquadra poderosíssima da Espanha de navios para conseguir liberar um espaço, um caminho para se chegar aqui, tinham que enfrentar piratas e agora, né, eles poderiam avançar com essa questão comercial. E aí surgem os atos de navegação que vão colocar, estipular quem poderia desembarcar nos portos ingleses e quem não poderia, né? A ideia era desembarcar apenas mercadorias de navios ingleses ou de nacionalidade, de origem de mercadorias reais. Então, um produto que era, sei lá, vou inventar aqui, tá? Sei lá, um produto português, ele teria que vir de um navio português mesmo, né? Não sendo comercializado a partir de navios de outros países, por conta dessa questão que envolvia as piratarias. Em paralelo a tudo isso, né, havia também as questões políticas lá na Inglaterra, né? Lembrando que a Inglaterra estava passando pela Revolução Inglesa, você estudou isso comigo, e havia algumas questões lá que estavam levando os reis ingleses a algumas tretas pesadas, inclusive, né? Lembra das cabeças rolando? Pois é. Questão de sucessão dinástica, aquela coisa toda, perseguição religiosa, despovoamento dos campos, aí veio a Revolução Industrial, perseguição religiosa. Então a Inglaterra passava por poucas e boas lá dentro de casa. Então, além de ter que resolver os problemas internos, tinha essa questão de como conseguir uma brecha na ocupação de uma terra que, na teoria, no papel, era da Espanha, né? Lembrando que o Tratado de Tordesilhas era só entre Portugal e Espanha. Os ingleses, tecnicamente, ficariam chupando o dedo. Falando dos problemas ingleses, as perseguições religiosas, né, entre puritanos e calvinistas, né, os puritanos eram perseguidos pelos calvinistas, principalmente depois da criação do anglicanismo com o rei Henrique VIII. Isso vai levar com que muitas pessoas da Inglaterra venham morar aqui na América. Então olha que louco, as pessoas saíam da Inglaterra para vir morar, não só explorar. O objetivo aqui era criar espaços de vivência mesmo, onde eles poderiam exercer livremente a sua fé sem preceitos religiosos, né? A primeira expedição de puritanos que vieram para a América, então repara, a América começou a ser ocupada por cristãos protestantes que vieram da Inglaterra a partir de 1620. Isso tudo num navio conhecido como o navio Mayflower. O Mayflower vai atracar onde hoje é o estado de Massachusetts. Olha que louco! Você tem os primeiros moradores da América do Norte sendo cristãos. Nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo de colonização que vai se tornar cidade posteriormente. Esse núcleo era conhecido como Plymouth. Vai ocorrer algumas disputas políticas e religiosas, né, que em períodos diferentes vão levar anglicanos e puritanos aqui para a América. Então repara que os caras que estavam tretando, todo mundo que tretava na Europa acabava de algum modo vindo morar aqui na América. Vai também ter expulsão de grande parte da população camponesa lá da Inglaterra, por conta daquele fenômeno dos cercamentos. Parte dessa população vai vir aqui para a América e o processo, então, tanto de cercamento das terras e etc.,
vai gerar um inchaço populacional nas cidades, lá da Europa, né, lá da Inglaterra. Tudo isso vai fazer com que as pessoas, então, deixem essas cidades e venham morar aqui na América. Então, olha que louco, diferente dos espanhóis, que criaram um sistema de organização, de exploração, nós temos aqui para a América do Norte os ingleses, cristãos, protestantes, vindo por conta de conflitos religiosos, por inchaço das cidades. O que o inchaço da cidade faz, professor? Bom, gera desemprego, né? Isso é meio óbvio. E também por outros motivos. As pessoas vinham morar aqui e estabelecer vida. Professor, isso muda alguma coisa? Muda. Porque quem mora promove desenvolvimento para onde mora, né? Quem explora só quer saber de pegar e ir embora. Isso vai gerar um resultado consequente. E o resultado consequente vai ser o quê? O desenvolvimento aqui da colonização, ou melhor, da colônia inglesa, né? A religião puritana, que é uma vertente do cristianismo protestante, vai contribuir para a colonização inglesa, no sentido de que a religião vai preconizar, vai ser à frente das decisões e da organização social, né? Você vai ver que o trabalho a ser desenvolvido aqui, trabalho mesmo, sabe? Trabalhar. Ele vai poder permitir com que as pessoas alcancem a graça e a salvação divina. É uma visão puritana. Então você perceba que a questão do trabalho e a busca pela salvação estão intimamente ligados. Esses preceitos religiosos vão servir para consolidar uma ética do trabalho, contribuindo para a prosperidade dos colonos e também conformando, criando um rígido código de conduta social. Olha que louco, você tem a fé cristã determinando o estilo de vida de uma sociedade, né? Essa situação ela vai ficar muito clara, muito visível, vai nos deixar encontrar esse tipo de desenvolvimento mais na região norte das 13 colônias, que vai ficar conhecida como a Nova Inglaterra. Quem que fazia parte dessa Nova Inglaterra? As colônias de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire, tá? Essas regiões lembram muito a Inglaterra, um clima temperado, semelhante ao que se encontrava lá na Inglaterra, vai permitir que as pessoas desenvolvam algumas atividades econômicas ligadas também ao quê? A pesca, pecuária, atividade comercial, produção manufatureira. Olha que louco, a indústria já começava a querer chegar aqui, né? A produção manufatureira é o embrião de toda a indústria. E em virtude da maioria puritana naquele lugar, a intolerância religiosa também vai fazer parte dali, tá? A organização social ali daquela região vai ser um pouquinho mais intolerante. Eles não vão aceitar outros grupos muito fora da brincadeira deles ali, não. Ao contrário dessa intolerância na região norte da Nova Inglaterra, as colônias do centro, como elas ficaram conhecidas, que era Nova York, Delaware, Pensilvânia e New Jersey, elas vão se mostrar mais abertas à vinda de alguns grupos sociais diferentes, né? Elas vão se mostrar menos intolerantes em relação a crenças. Então, grupos diferentes vão ali chegar nessa região. Além disso, vai se destacar também nessa região central das colônias a presença de alguns holandeses, suecos, escoceses e outros povos europeus, beleza? Na área econômica, essas colônias centrais vão se aproximar das vizinhas do norte, então elas vão chegar próximo deles, vão ganhar destaque ali nessa região central, a formação de um importante centro comercial na cidade da Filadélfia, beleza? As duas regiões, tanto o norte quanto o centro, vão conhecer o desenvolvimento de uma economia, cara, independente, autônoma, que não ficasse ligada e mamando nas tetas europeias. Então eles tinham uma independência em relação à parte econômica da Europa, da Inglaterra, tanto na área mercantil, na área manufatureira. Essa situação fez com que eles conseguissem andar com as próprias pernas. Mas tinha uma situação que diferenciava das duas, as colônias do sul. As colônias do sul, das 13 colônias americanas, elas eram formadas então pelas regiões então, da Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Geórgia e... não, só essas. Eram todas da parte sul das 13 colônias e era marcada pela
a produção mais agrícola, num sistema mais próximo com o que os espanhóis praticavam, aquele sistema plantation, né? Que você tem a monocultura trabalhada por uma mão de obra escrava em grandes propriedades de terra e destinadas à venda para a Europa. Então o sul meio que se diferenciava do centro e do norte por conta dessa aparência com as administrações espanholas, inclusive, com quase que uma colônia de exploração. Existia nessa região, a região sul das 13 colônias, uma lógica de povoamento um pouquinho diferente das do norte. Por quê, professor? Porque o sul tinha escravos, o norte não tinha. No sul, que vai dar origem a uma série de problemas dentro dos Estados Unidos que você vai estudar comigo mais para frente, é onde se desenvolveu a ideia escravista. E lá também a agricultura vai ganhar espaço. Agricultura de quê, professor? Tabaco, algodão, arroz, enfim, esses tipos de produtos que seriam vendidos para a Europa. Apesar das diferenças entre sul e a região centro e norte dos Estados Unidos, que vai ser os Estados Unidos, né, das colônias inglesas, o que unia essas colônias, além da origem comum da língua, né, todos eles vieram da Inglaterra, foi o quê? A política de extermínio que eles praticaram contra os povos indígenas daquela região. Povos como os Apaches, Sioux, terras quando os europeus chegaram. Isso é uma marca muito forte para todo o processo colonizatório, seja inglês, seja espanhol, seja português. O sofrimento daqueles que aqui moravam e tiveram que ser retirados e expulsos das suas terras. Havia também a dependência da metrópole inglesa para com a sua colônia aqui na América. Essa dependência era muito diferente da que nós vimos aqui na América Espanhola ou que você vai ver ali na América Portuguesa. Os desafios, as brigas, as tretas políticas lá na metrópole inglesa vão dificultar um controle maior aqui sobre as colônias americanas. Então, enquanto a Inglaterra passava por transformações políticas lá na Inglaterra, aqui as colônias americanas davam graças a Deus, porque aí não havia possibilidade de haver um controle efetivo, já que eles não conseguiam arrumar a casa, quiçá iriam arrumar aqui a bagunça que era essas novas terras, a nova terra, a colônia inglesa aqui na América. Somente a partir do século XVIII que um desenvolvimento econômico então mais capitalista e uma estabilidade política vão alcançar a Inglaterra. E aí automaticamente vão alcançar também aqui a América inglesa. A monarquia parlamentar já estabelecida vai, depois da Revolução Inglesa, vai delinear então uma nova política colonial e vai tentar aumentar o controle aqui sobre a América, com alguma restrição econômica, aumento de alguns impostos, etc. Mas aí já era tarde demais. Você passou aí mais de 100 anos se desenvolvendo com uma certa liberdade, chega depois de um tempo, 150, 160 anos depois, alguém querendo dizer que você tem que viver diferente e atuar de uma forma que vai quebrar com tudo aquilo que você já criou e já se acostumou. Isso não vai dar certo, isso vai levar as colônias inglesas aqui na América se tornarem independentes. Isso vai acontecer a partir de 1776, mas é assunto para outra aula quando você for estudar comigo a independência dos Estados Unidos. Belezura, meus queridos? Espero que tenha ficado claro. É um processo fácil de se entender, você perceber que existiam duas formas de administração, duas formas de se colonizar. Algumas coisas contribuíram, outras atrapalharam neste processo de colonização, seja espanhol, seja inglês. Tem uns nomezinhos difíceis, volta no vídeo, vai no seu livro. Qualquer dúvida joga no PDA, eu te ajudo, tá? Que vão formar aí a nossa América atual. Mas se você já se perguntou por que os Estados Unidos conseguiram ser colônia, ter escravo e passar por um monte de coisa que nós passamos e todos os outros países da América passaram, se tornar potência mundial e nós não, parte da resposta está nesta aula. Está na aula que diz, aqui neste momento, em que você percebe da minha fala, influência religiosa, influência cristã no processo, a questão da crise que o país passava na Europa e aí deixou a casa mais livre, mais liberta aqui dentro da América, vai perceber a questão
da função econômica, se era para levar ou se era para deixar. Então esses itens vão contribuir sim na diferença da formação dos países aqui do nosso continente americano. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar da América Portuguesa, uma aula exclusiva falando somente da nossa administração, que vai dar origem então ao país que você mora, o Brasil. Belezura? Queridos, grande abraço e até a próxima.